Bom dia, pessoal. Então, postei no Lava, que aguardando vocês até 8h50. Como ninguém compareceu na live, eu acabei interrompendo para poder gravar esse conteúdo para vocês. Mas até isso me deixa um pouco preocupado. Um conteúdo um pouco mais denso. E os contadores têm um pouco mais de dificuldade. Mas o método direto, ainda bem, ele é o menos utilizado. Porque ele é o menos utilizado. Lembrando, segundo o CPC, mesmo ele indicando fortemente o método direto, o contador que adotá-lo deverá colocar em suas notas explicativas a reconciliação das contas, ou seja, ele deverá apresentar o método indireto. Por essa exigência, os contadores acabam adotando outro caminho e apresentando somente o método indireto. Justamente tendo essa possibilidade prevista pelo CPC, prevista não, né? Não sendo indicada, não sendo obrigatória, somente recomendada. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vamos trabalhar com vocês. Deve ser então elaboração pelo método direto. Vocês vão ver que, se atentando a alguns detalhes, é um conteúdo relativamente simples na hora da elaboração da demonstração. Mas se não se atentar a detalhes, a chance do erro é grande. Então, primeiro vamos relembrar o que a gente apresenta na demonstração de fluxo de caixa. Então, na demonstração do fluxo de caixa, devem ser apresentados os fluxos de caixa do período classificados em 3 atividades: as atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. E a entidade deve apresentar esses fluxos de caixas correspondentes das atividades operacionais de investimentos e financiamento de forma que ele julgue mais apropriada pelo negócio. Então, de acordo com a sua atividade, ele vai fazer a escolha do método para a sua demonstração. Já vimos na aula anterior, o método direto é muito pouco utilizado. Só no Brasil? Não. Percebemos que pela pesquisa do professor Luciano Scherer, que é uma constante no cenário nacional e mundial. Empresas de capital aberto, seja no Brasil, seja fora, o objeto da pesquisa, não apresentam o método direto, justamente pela necessidade de reapresentar depois o método indireto. Mas, no entanto, então, a classificação por atividade proporciona informações que permitem aos usuários avaliar o impacto dessas atividades sobre posição financeira, sobre o fluxo de caixa da entidade. Então, o montante de seu caixa e equivalentes. E essas informações também podem ser usadas para avaliar a relação entre essas atividades. Então, ressalta-se que a única transação que uma única transação pode incluir fluxos de caixa classificados em mais de uma atividade. Então, um exemplo, quando a gente faz o desembolso para pagamento de um empréstimo, inclui tanto juros quanto principal. Parte de juros, pagamento de juros, não recebimento, cuidado, acaba possibilitando a classificação do operacional, atividade operacional, e parte ou seja, o principal, classificada como atividade de financiamento. Então eu faço o pagamento, essa saída de caixa, esse pagamento, acaba tendo dois valores distintos, classificados de modo distinto.
Então, apenas para relembrar alguma das atividades. Então, fluxo operacional decorrente das atividades operacionais são basicamente derivado das principais atividades que geram receita na empresa. Isso significa dizer que essas atividades traduzem ou resultam das transações e de outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou no prejuízo do exercício. Retomo aqui então algumas possibilidades ou exemplos previstos lá no CPC. Qual o CPC mesmo? CPC 02, né? Então, esses exemplos previstos no CPC do fluxo de caixa de atividades operacionais. Então, primeiro, é o mais clássico de todos, recebimento de caixa pela venda de mercadoria, prestação de serviço. Então, frisa-se aqui recebimentos. Todas essas movimentações envolvem recebimento e pagamento. Isso indica então recebi valores de vendas a prazo que estavam na conta clientes, entram nesse cara. Então eu tinha lá clientes a receber, são decorrentes de venda de mercadoria ou prestação de serviço. No momento que eu recebo, ele tem interferência no meu fluxo de caixa. É um exemplo contrário. Então eu tenho o meu fluxo de caixa e no período tem uma venda a prazo, no qual receberei no exercício seguinte. Não vai entrar no fluxo de caixa, porque ele não foi recebido. Então, o importante nesse momento aqui é destacar a figura de recebimentos e pagamentos. Cuidado com esse detalhe. A gente sempre vai olhar as movimentações, prestando atenção no que foi efetivamente movimentado no caixa. Ok? Então, segundo ponto, ou segundo exemplo, recebimento de caixa decorrente de royalty, honorário, comissão ou outras receitas. Então, também vai entrar como atividade operacional. Os pagamentos de caixa envolvendo fornecedores, seja de mercadoria, seja de serviço, também são saídas de caixa operacional. Os pagamentos de caixa a empregados e outros pagamentos relacionados a esses empregados. Então, impostos, INSS, FGTS, impostos decorrentes de folha de pagamento, vai então entrar nessas atividades operacionais. Recebimentos e pagamentos de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e outros benefícios de apólice. Então, qualquer movimentação, seja o pagamento do seguro ou mesmo o recebimento do prêmio da apólice, algo ocorreu que a gente teve que acionar o seguro e recebeu esse valor, essas movimentações são consideradas operacionais. Os pagamentos e restituições de caixa, imposto de renda, a menos que possam ser especificamente vinculadas ou identificadas a atividades de financiamento ou de investimento. Então eu tive meu imposto de renda referente à operação do período, ao lucro que eu tive no exercício. É uma atividade operacional. Mas eu tive um imposto de renda referente a uma venda de um ativo. Ativo, então, uma atividade de investimento.
esse imposto de renda aí passa a ser classificado seguindo esse principal, ou seja, essa classificação vai para a figura do ativo, da figura do investimento. E os recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. Alguns exemplos das movimentações operacionais, então a figura dos operacionais previstas pelo CPC, que eu vejo como mais usual, acabam sendo as 4 primeiras aqui. Essas 4 movimentações são comuns, são rotineiras no dia a dia das empresas. A outra classificação, então, para a gente relembrar, as atividades de investimento. Então, a divulgações separadas do fluxo de caixa decorrente da atividade de investimento, ela é importante, pois tais fluxos de caixa representam a extensão em que os dispêndios de recursos são feitos pela entidade, com a finalidade de gerar resultados e fluxos de caixa futuro. Então, exemplos mantidos pelo CPC de fluxo de caixa das atividades de investimento: pagamento de caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Então, conforme aí o CPC 27, esses desembolsos incluem os custos de desenvolvimento ativados e os ativos imobilizados de construção própria. Não entendi, professor. Então, se eu tiver não só a compra do bem e tiver mais um gasto, ele vai ser classificado como atividade de investimento? Sim, ele segue a regra ou o pensamento do CPC 27. Então, tudo que você gastar para que o ativo imobilizado esteja em condições de uso de acordo com a expectativa da administração, irá compor o ativo imobilizado. E tudo que efetivamente for desembolsado será considerado então pagamento para esse ativo imobilizado e, consequentemente, vai vir aqui para a classificação de atividade de investimento, certo? O segundo exemplo: recebimentos de caixa resultantes da venda desses ativos imobilizados e também dos ativos intangíveis e ativos de longo prazo. Então, esse mesmo imobilizado que eu tinha registrado a compra, no momento que eu efetuar uma venda desses ativos, eles deverão ser considerados como uma entrada de caixa. E volto a frisar para vocês, devemos gravar a figura dos pagamentos e recebimentos de caixa. Se eu tenho pagamento ou recebimento de caixa, ele vai interferir na minha DFC. Não tem a movimentação ainda. Então, supondo que comprei a prazo, mais de um período, essa possibilidade é de que não entre na DFC, uma vez que não teve a movimentação do caixa. A gente vai encontrar os pagamentos para aquisição de ações e instrumentos de dívida de outras entidades ou participações societárias em joint venture. Então, aqui não contem, então, exceto os desembolsos referentes a títulos considerados equivalentes de caixa ou mantidos para negociação imediata ou venda futura. Então, comprei ações de uma empresa para investimento, não tenho pretensão de vender ela. Classifico essa compra, esse pagamento, como uma atividade de investimento.
E o último exemplo, os recebimentos de caixa provenientes de venda de ações ou instrumentos de dívida de outras entidades ou participações societárias, exceto em joint venture. Minhas vendas desses ativos. Então, recebendo, figura importante aqui, recebimento de volta, né? Recebendo esses ativos, eu vou considerá-los para a movimentação do fluxo de caixa. Os adiantamentos de caixa e empréstimos feitos a terceiros, exceto adiantamentos e empréstimos feitos por instituições financeiras. Fiz um adiantamento ou empréstimo, por exemplo, a um sócio, alguém vinculado ao sócio, ou qualquer outra personalidade que não se classifique como instituição financeira, classifico como investimento. Ah, não. Fiz um adiantamento, um empréstimo, depósito em conta bancária. Aí já não é mais investimento, passa a ser financiamento. Então, os recebimentos de caixa por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos a terceiros. Então, tudo que não tenha relação também com instituições financeiras vai ser classificado como atividade de investimento. E os recebimentos de caixa e os pagamentos de caixa por contratos futuros a termo a opção de swap, exceto os quais forem mantidos para negociação imediata ou venda futura, ou pagamento/recebimento forem classificados como atividade de financiamento. Então aqui nós apresentamos as figuras das atividades de investimento. Aqui faltou o cabeçalho, peço desculpa a vocês, mas são as atividades de que está faltando. Vimos atividades operacionais, investimento, então faltam as atividades de financiamento. Então, a divulgação separada dos fluxos de caixa decorrente dessas atividades de financiamento é importante por ser útil na previsão das exigências sobre futuros fluxos de caixa pelos fornecedores de capital à entidade. Então, todos aqueles que fornecem o recurso para manutenção da atividade. Pode ser capital próprio, pode ser capital de terceiro. Então, os exemplos mantidos pelo CPC, a gente pode destacar então o caixa recebido pela emissão de ação ou instrumentos patrimoniais. Então, o sócio faz um aporte de capital, aumenta o capital social, ou uma empresa de capital anônimo faz a emissão de novas ações. Essa entrada de dinheiro para a empresa, esse recebimento desse capital entra como uma atividade de financiamento. Então, os pagamentos de caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade. Então, eu preciso recuperar minhas ações. Isso é mais usual para as empresas de sociedade anônima, quando elas querem retirar do mercado ou fazer a compra de suas próprias ações. Aquelas compras que a gente classifica como ações em tesouraria. Então, essas compras, ou esses pagamentos, na verdade, eles vão figurar como atividade de financiamento. Tá ok?
O caixa, então, recebido proveniente da emissão de debêntures, empréstimos, títulos e valores, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazo. Então, pode ser curto quanto longo. Fez qualquer movimentação que envolva empréstimo, financiamento, emissão de títulos e valores. Aí, no caso do patrimônio líquido, a gente pode ter a figura dos debêntures. Debêntures é um título de crédito emitido por uma sociedade anônima. É como um empréstimo captado no mercado de ações. Esses empréstimos são classificados como atividade de financiamento. Então, peguei o valor através dessas ferramentas, devo obrigatoriamente classificá-lo como financiamento. E a amortização de empréstimos e financiamentos, incluindo as debêntures emitidas, hipotecas, mútuos e outros empréstimos de curto e longo prazo. Então, tudo que eu peguei ou recebi no item C, a hora que eu vou fazer o pagamento, a amortização aqui é vinculado ao pagamento, à saída do recurso, relacionado a títulos de longo prazo. E os pagamentos de caixa por arrendatário ou redução de passivos relativos a arrendamento mercantil financeiro. Então, aqueles arrendamentos com característica de empréstimo, já expliquei para vocês um pouco na aula passada, devem constar como atividade ou fluxo de caixa da atividade de financiamento. E vamos efetivamente trabalhar um exemplo desse fluxo de caixa operacional. Operacional não, dessa DFC, trabalhando os 3 fluxos de caixa. Então, nesse nosso exemplo, vamos pegar uma empresa onde seu balanço patrimonial está apresentado desse modo. Apresentamos como informação importante para o nosso fluxo de caixa pelo método indireto, sempre a figura do caixa inicial. Então vamos já até ir preenchendo. Aqui eu montei a estrutura do nosso fluxo de caixa. Nosso caixa inicial nesse período é de R$150.000. Informação que nós retiramos então do nosso balanço patrimonial. As demais informações serão decorrentes das movimentações. Então, nossa empresa apresentou estas demonstrações no final, no decorrer do exercício. Então, para essa empresa, a gente percebeu que são 18 movimentações que geraram dentro das suas contabilizações esse balanço final. Até acabei não abrindo, não colocando no PowerPoint para vocês, mas deixei anexado um arquivo do Word onde está relacionado essas movimentações e seus referidos lançamentos contábeis, como que eles ficaram, para que vocês consigam então acompanhar a contabilização efetuada, então relacionada a essas movimentações. Com base nessas movimentações, apresentamos essa movimentação para a elaboração da nossa demonstração de fluxo de caixa. Detalhe,
Vamos já aproveitar essa figura dos lançamentos para frisar que nós iremos utilizar como fonte de consulta ou base para nossa elaboração do DFC. Como a ideia da DFC é registrar os movimentos de reentradas de caixa e saídas de caixa, basicamente nós vamos nos utilizar de todas as movimentações de caixa, do fluxo de caixa. Então podemos ver aqui, saldo inicial nós já usamos. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Nosso saldo inicial, 150 mil, nós já preenchemos. Desculpa, pessoal. Então agora nós partiremos para as movimentações, utilizando por base toda a movimentação contábil, descrita aqui, que geraram o fluxo de caixa. Então nós temos uma movimentação que não gerou fluxo de caixa. Registramos? Não registramos? Não vamos registrar. O importante é registrar na demonstração de fluxo de caixa somente os valores que efetivamente movimentaram caixa equivalentes de caixa. Não teve a movimentação, não utilizamos. É bem simples nesse sentido. Então voltamos lá para o nosso slide. Após a movimentação, ao fechar o balanço patrimonial, ficamos com esses lançamentos contábeis. Então esses lançamentos contábeis geraram esse balanço patrimonial. Reparem que o nosso saldo final do caixa, 1.175.000. Então, que nós podemos já fazer saldo de caixa, equivalentes de caixa em X2. Lembrando, nosso resultado obrigatoriamente tem que ser 1.175.000. Professor, não cheguei nesse resultado. Revisa. Alguma coisa deu errado. Então, para que a gente faça efetiva a conferência da DFC, nós obrigatoriamente devemos considerar o saldo final do caixa para verificar, por fazer o confronto. Se o meu aumento ou redução do fluxo de caixa somado com o saldo final, vai ter que dar o saldo de caixa atual. Não deu, que eu frisei para vocês na aula passada, não apresentamos o saldo final igual caixa, nossa prova real não fechou. Ou seja, cometemos algum erro na nossa demonstração. Tá ok? Então vamos voltar lá. Fechamos nesse novo balanço patrimonial. Nossa demonstração de resultado indicou que tivemos 236.300 de lucro, sendo que desses 236.300, 65.000 foram destinados ao pagamento dos sócios, mas destinados a pagamento futuro. Então pode ser que a gente use, pode ser que a gente não utilize no fluxo de caixa. Nossa demonstração de mutação do patrimônio líquido ficaria desse modo. Começamos nosso exercício com 920.000 de patrimônio líquido e encerramos nosso exercício com 1.176.300. Aqui seria como ficaria, mas claro, não é o nosso objetivo trazer ela pronta. Vamos ao nosso
Exemplo, vamos efetivamente fazer. Então, classificando atividades operacionais, temos a figura do recebimento de clientes. Voltamos lá na nossa movimentação e começamos a verificar o que temos relacionados a essas atividades operacionais. Venda à vista. Venda à vista movimenta a conta caixa? Sim, né? No entanto, nós temos aqui a primeira entrada de 600 mil. Então, nós vamos para o nosso balanço, para a nossa demonstração de fluxo de caixa. Vamos somar lá 600 mil. Por enquanto, temos esses 600 mil de atividade operacional. Partimos então para a segunda movimentação. Nossa segunda movimentação, vendas a prazo, a prazo no valor de 75 mil. Vou até usar a movimentação do PowerPoint, eu acho que aí eu posso riscar. Então, vendas a prazo, o que vai acontecer? Esse valor não entra. O primeiro valor entrou, esse segundo valor não entra. Não tem fluxo de caixa de 75 mil. Então, esse cara, o que a gente faz? Desconsidera no nosso fluxo de caixa. Bacana. Terceiro movimento ou terceira movimentação contábil. Custos das mercadorias vendidas nas vendas 1 e 2, 190 mil. Custo da mercadoria vendida movimenta o fluxo de caixa? Não. Que movimenta o fluxo de caixa em relação à mercadoria vendida? Pagamento de fornecedor ou compra à vista? Que daí ele vai ser movimentado para o estoque, depois para o estoque ele vai para o resultado. Então, item 3 não se refere a uma movimentação de caixa. Item 4. Compra de mercadoria à vista. À vista. Valor à vista. Movimenta a caixa? Movimenta. Então, desse movimento, eu vou considerar o nosso fluxo de caixa. Então, ele vai entrar como um pagamento a fornecedores. Porém, pagamento é uma saída, né? Uma saída de 100 mil. Então, compramos à vista. Para isso, desembolsamos 100 mil reais. Compras de mercadoria serem pagas em X3, no valor de 50 mil. Serem pagas. Então, movimenta estoque e fornecedor. Entra no nosso fluxo de caixa? Não entra no fluxo de caixa. Opa, abisquinho de cima. Pronto. Então, rabiscar o de baixo, né? O item 5. Compra a prazo não movimenta o fluxo de caixa. Só está piorando esses rabiscos. Compra a prazo sem movimentação do fluxo de caixa. Vamos para o próximo movimento. Uma palavra já importante aqui no começo. Recebimentos
ocorridos em X2 relativos a clientes. Recebimento de cliente, então recebimento de vendas movimenta fluxo de caixa. Então, lá no que eu já tinha 600 mil, eu somo mais 700. Então, por enquanto, 1.300 recebimento de clientes, menos 100 mil de desse movimento de pagamentos a fornecedores. Então, a gente acaba, por enquanto, tendo um caixa líquido de 1.200. Voltamos para as nossas atividades. Então, o item 6 entrou no nosso fluxo de caixa. Aí a gente vai para o 7. Pagamento de fornecedores e outras obrigações de X2 no valor total de 620 mil. Então, pagamento, item 7, vai entrar. Pagamento, saída de caixa. Para isso, então, faço minha movimentação lá. Pagamento a fornecedores. Qual o valor mesmo? 620 mil. Então, já tinha menos 100 mil. Menos 620. Então, temos um total de saída de 720 mil. Confere. Tá certo esse valor? Tá certo esse valor? Não. Porque, reparem que são 3 valores. Pagamento a fornecedores é só 565 mil. Então a gente vai ter nesse dia mais de um pagamento. Então nós devemos classificá-los de modo correto. Então aqui apenas 565 mil. Aí está correto. Mas a gente tem outros pagamentos. Impostos a pagar. Impostos a pagar que não seja vinculado a uma atividade de investimento específica é tratado como operacional. Então a gente vai pagamento de impostos menos 25 mil. E dividendos a pagar. Dividendos a pagar, eu não lembro, é operacional, é investimento ou é financiamento? Puxa, deu branco. Será que é financiamento? Sim, porque, lembrando, estamos remunerando o valor do capital investido na empresa. Então, todo o valor relacionado a essa remuneração do capital vai para a atividade de investimentos. Então, colocamos lá como distribuição de dividendos 30 mil. Aqui a gente pode fazer uma fórmula igual caixa das atividades operacionais mais o caixa de investimentos mais o caixa das atividades de financiamento. Então aqui, efetivamente, nós distribuímos os 620 mil da maneira correta. Beleza? Aí o item 8. Aporte em dinheiro efetuado pelos acionistas no valor de 85 mil. Então, relembrando lá, o sócio fazendo aporte de capital, a empresa emitindo novas ações, atividades de financiamento. E entrando no caixa, vai movimentar a nossa demonstração do fluxo de caixa. A gente vai lá na atividade de financiamento,
integralização de capital pelos sócios e vai marcar 85 mil. 85 mil passa a fazer parte do nosso fluxo de caixa. Se vocês olharem os fatos contábeis, todos eles foram registrados na conta caixa. Ok? Aí vamos para o próximo lançamento. Despesas operacionais incorridas e pagas em X2 no valor de 120 mil. Incorridas e pagas. Sendo pagas em X2, teve movimento de fluxo de caixa. Despesa da operação, ali o próprio nome já diz, a gente coloca lá no fluxo de caixa como pagamento de despesa. Então, além do 8, a gente também vai incluir o item 9. Então, pagamento de despesas menos 120 mil. Então, aqui tem o nosso valor de fluxo de caixa. Nossa saída de caixa de 120 mil. Então passamos para a nossa movimentação 10. Transferência de parte da dívida do passivo não circulante para o passivo circulante. Transferência do passivo não circulante para o circulante. Existe movimentação de caixa? Não. Eu não utilizo os valores para efeito de fluxo de caixa. Aí nós fechamos nossa folha de pagamento. Então, item 11. Opa, não é para rabiscar, deixa eu voltar aqui. Borracha. Porque não é para rabiscar. A despesa a ser paga em X3. Movimentou o nosso caixa em X2? Não. Sem movimento de caixa, não consta, não deve aparecer na DFC. Então vai ser paga só no próximo exercício. Ela vai aparecer na demonstração do fluxo de caixa somente no próximo exercício. Item 12. Recebimento antecipado de parte de empréstimo concedido no valor de 20 mil. Recebimento antecipado, ou seja, tivemos uma entrada do fluxo de caixa. Empréstimos, então, nós consideramos atividade de financiamento. Vamos lá na nossa atividade, recebimento de empréstimo, mais 20 mil. Então, fechando o fato de número 12. Então, o 12 entrou no nosso fluxo de caixa. Aí, reconhecimento de encargos financeiros. A figura onde contabilizamos despesa com juros e passivo ou empréstimos e financiamentos a pagar. Não envolve, então, a contabilização na conta caixa, não tem saída de recurso, não entra no nosso fluxo de caixa. Próxima movimentação, temos depreciação do exercício. A depreciação do exercício movimenta conta caixa? Não. Não tendo a movimentação da conta caixa, não encontramos, então,
valores na DFC. Mais um valor, então, reconhecimento de encargos financeiros sobre empréstimo. Encargo, reconhecimento de encargo, resultado conta de empréstimos. Não movimenta o caixa. Sem a movimentação de caixa, não tem registro na DFC. O item 16, então, venda de um terreno registrado no ativo imobilizado recebido à vista. Opa, movimenta a minha conta caixa. Aí temos três valores. A venda foi 460 mil, valor contábil do bem 300 mil, lucro obtido 160. Para efeito de lucro do período, é esse valor que é válido. Então, para efeito de lucro, a gente consideraria esse valor. Mas para efeito de fluxo de caixa, o valor recebido é o valor da venda. Nós vendemos por 460 mil. Então, 460 mil deverá ser o valor reconhecido efetivamente na demonstração de fluxo de caixa. Sendo um ativo mobilizado, ele vai ser considerado onde? Atividade de investimento. Então, nós vamos lá para a nossa atividade de investimentos e registramos uma entrada de caixa de 460 mil. Tá ok? E vamos terminar as verificações. Então, o item 16 ele foi considerado, mas considerado pelo valor da venda, que é efetivamente o que entrou no caixa. Por último, temos mais duas movimentações. Vamos verificar quais são elas. Obrigações fiscais a serem pagas em 2003 ou X3. Então, apuramos o imposto de renda que vai ser paga somente no próximo exercício. Pagamento somente no próximo exercício representa o quê? Fluxo de caixa em X3, não em X2. Então, ele não entra no nosso fluxo de caixa. Então, para efeito da nossa DFC, ele não é registrado. E o último, a parcela de lucro destinada ao pagamento. Então, está sendo destinada para pagamento no futuro. O lucro apurado em X2 sempre vai ser pago no início do ano X3. Então, apurei o lucro de um ano, pago no início do próximo. Então, consequentemente, ele não vai entrar no fluxo de caixa do período que a gente está contabilizando. Então, ele não movimentou a figura do caixa. Repassamos todas as movimentações e revisamos tudo que entrou tudo que movimentou de entrada e saída de caixa. Será que nossa demonstração fechou? Então, nosso saldo equivalente de caixa em X2, ou final de X2, 175 mil. Bateu com o nosso balanço? 175 mil. Então, fechamos o nosso fluxo de caixa. Então, o segredo da atividade ou do fluxo de caixa pelo método direto é retratar toda e qualquer movimentação que teve o fluxo de caixa. Pelo método indireto, vocês vão ver na próxima aula que a gente passa por todas as contas contábeis. Já pelo método direto, a gente passa pelas movimentações contábeis, verificando tudo que a gente teve de variação nessa continha ou nestas continhas quando tiver caixa, banco, aplicações de curto prazo.
A gente vai considerar tudo que tiver caixa e equivalentes de caixa. Então, dentro da nosso exemplo, a gente acaba chegando no fluxo de caixa que a gente montou, possibilitando então a apresentação, o registro do livro com a DFC pelo método direto. Fiz essa escolha, obrigatoriamente passo a trabalhar pelo método indireto na nota explicativa. Então, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria trabalhar com vocês. Acredito que se fosse através da live, dúvidas iriam surgir, mas como infelizmente não tivemos quórum, não tivemos presença para a live, vou deixar então o material disponibilizado agora, né, agora são 10 horas, 10 já está no AVA. Vocês vão ter uma atividade idêntica a essa, onde vocês vão refazer um fluxo de caixa, ou vão fazer um fluxo de caixa, na verdade, com o método direto. A entrega, então, fica para a semana que vem, como todas as nossas atividades. Dúvidas, vocês podem entrar em contato, tanto pelo meu e-mail, WhatsApp, vocês têm livre acesso à comunicação comigo, tá ok? Então, desejo a todos uma boa semana e bons estudos. Espero que eu encontre vocês na próxima semana, gente. É importante, principalmente a próxima semana, que é o método de fluxo de caixa mais importante que a gente vai encontrar, que a gente vai trabalhar, tá ok? Então, bons estudos, pessoal.